de que os nossos estudantes, a partir do nono ano, façam, paralelamente ao currículo nacional, disciplinas que validem essa certificação internacionalmente. E nesse percurso, nós chegamos ao Eduardo, que eu preciso tomar cuidado para não chamar de Carlos, porque eu falava muito mais com o seu irmão em outros projetos do que com você, né, Eduardo? Mas, enfim, ambos trabalham nessa nossa área de formação de bilíngues, cada um com um projeto diferente. E aí, hoje, nós tivemos assim a oportunidade de trazer o Eduardo para apresentar o programa de high school que nós vamos oferecer para o Colégio Elvira Brandão e para o Colégio Piaget. Né? E não há dúvida de que para os nossos estudantes é um projeto muito interessante sair do ensino médio com uma dupla certificação, além da qualidade do inglês, né, que permeia esse percurso desde o início, passando aí por disciplinas que têm foco na língua e por disciplinas que têm foco em outros caminhos de cultura. Então, vou pedir que o Eduardo, por favor, assuma. É um prazer conversar com você de novo, Eduardo. Obrigado. E, enfim, depois a gente compartilha com as outras famílias, porque às vezes o horário, né? Eu estou vendo aí a Tati dirigindo e ouvindo, o horário não ajuda, mas, enfim, é o que a gente conseguiu para antecipar essa informação. Nós tivemos uma certa pressa de fazer a comunicação da intenção do Piaget de oferecer o high school para os nossos alunos, porque é importante, leva um tempo da família também de se organizar, de tomar uma decisão. Então, pedimos desculpas pelo horário, 18 horas não é muito bom para quase ninguém, mas, enfim, as outras pessoas podem assistir depois e, se tiverem alguma dúvida, entrar em contato com a Silvana, comigo, com o Eduardo, para que nós possamos esclarecer. Né? Eduardo, obrigada. Obrigado a você, Rita. Imagina, eu que agradeço, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu queria começar, eu sempre começo essa apresentação falando um pouco sobre a minha história, mas já que você mencionou meu irmão, na verdade é interessante porque os dois têm uma história muito parecida, Sim. porque os pais são os mesmos, obviamente, né? Então, e eles sempre tiveram essa preocupação em nos dar diferenciais através de educação. Se hoje eu estou aqui conversando com vocês, eu sou diretor de desenvolvimento de negócios para América Latina, Europa e Oriente Médio de uma escola norte-americana, é porque lá atrás, quando eu tinha 17 anos, meu pai e minha mãe investiram, na época não existia, imagina, já tem cabelo branco, não existia na época dupla diplomação, enfim, mas existia a possibilidade da gente fazer o último ano de high school lá, e o pai fez questão de investir nisso, né, e nos enviou. Ao retornar, a gente montou uma escola da família mesmo, eu, meu irmão e minha mãe, e começamos uma caminhada muito bacana, obviamente depois se desenvolvendo, estudando, enfim, mas o retorno já para cá nos colocou num nível muito diferenciado, porque a gente tinha um nível linguístico muito diferente e um nível cultural diferente também. É o que hoje a gente chama, né, essa molecada aí de cidadãos globais, é o que a gente espera que eles sejam, né, ao término do ensino médio, que eles possam transitar sem dificuldade em diferentes culturas, né, e isso é o que me permite hoje trabalhar numa base diária com 31 países. Eu falo fluentemente inglês, português e espanhol. Falo pela metade, vamos dizer assim, alemão e francês. Tenho um prazer por aprender novas línguas, né? Então, assim, isso tudo começou lá atrás. Então, assim, são coisas que hoje eu ainda tenho. Meu pai vivo, graças a Deus, meu pai e minha mãe. Meu velho está com 80 anos, vai fazer 81 em janeiro. E eu tenho sempre ainda a oportunidade de dizer para eles, tu mudou minha vida, e eu sempre que eu vejo eles eu digo isso, tu mudou minha vida, se hoje eu tenho o que eu tenho, se hoje eu conquistei o que eu conquistei, faço o que eu faço, com muito prazer, né, é divertido, porque assim, a gente não tem, uma coisa, não tem feriado, né, porque assim, dia 15, não importa, os outros países não tem feriado, e às vezes, mas é muito legal, porque assim, a flexibilidade de horário, claro, às vezes eu começo o dia, ainda é madrugada para nós, porque eu tenho Turquia, eu tenho Espanha, enfim, que estão 5, 6 horas na frente, né, mas aí termina o dia, e é justamente o que eu faço ainda hoje. Depois daqui eu saio, tem uma com a Colômbia e uma com a República Dominicana. Porque esse movimento, como tu mesmo falaste, Rita, ele não é só um movimento brasileiro, muitos países estão já entenderam que o colégio, a época de colégio, a educação básica, como na Europa, isso já era muito comum há muito tempo,
é o momento que a gente tem mais propício para deixar o aluno fluente em inglês. Ou em outras línguas, né? Acontece que a gente tinha, um tempo atrás, essa coisa do ensino cíclico, né? Terminava o Fundo 1, recomeçava tudo com um enfoque um pouco mais maduro no Fundo 2, e aí recomeçava lá no verbo to be, aquela coisa, não tinha uma sequência linguística, né? E, obviamente, claro, esperando alunos novos, mas se o aluno novo vai entrar, vai sofrer, e a partir de uns anos para cá, as escolas começaram a perceber que não pode ser assim, que tem que realmente dar sequência, que tem que valorizar aquele aluno que começou pequenininho com a escola, e esse aluno garantir que ele vai chegar num nível linguístico bacana ao término do ensino médio. E nessa missão, assim, eu tenho um prazer enorme em poder estar trazendo algo que eu acredito muito, que é essa questão do duplo diploma, porque eu sou filho de um diploma norte-americano na profissão, vamos dizer assim, e eu tenho certeza que isso muda, mesmo que o seu filho ou sua filha não tenha interesse em carreira linguística, né, em trabalhar, mas essa questão multicultural, essa questão de ser uma pessoa mais, que tem uma amplitude cultural maior, vai ajudar em qualquer carreira, vai realmente fazer com que essa criança, esse aluno, né, tenha um diferencial de carreira já no início da sua vida profissional muito maior. Mesmo que, e aí sempre deixo isso muito claro, mesmo que não vá fazer universidade lá fora. Eu, por exemplo, não fiz a universidade lá fora, fiz mestrado lá fora, mas a universidade, a graduação eu fiz aqui, mesmo vindo com o diploma americano. Só que isso mudou minha vida porque, ao olhar em meu currículo, qualquer recrutador olhava aquilo e disse, opa, você tem um diferencial. Então é isso que a gente precisa como pais agora, abrir a mente enquanto eu vou apresentar rapidamente o que a gente tem de solução. Deixa eu só compartilhar minha tela. Aqui, imagino que vocês já estejam vendo a minha tela, né? A partir de agora, acho que já devem estar vendo. Eu sou, então, como eu tinha falado, sou Eduardo Trindade, sou diretor de desenvolvimento de negócios para a América Latina, Oriente Médio, e recentemente também peguei a Europa, através de 2 distribuidores, um na Espanha e um na Turquia, e eu faço basicamente esse meio de campo com as escolas e com os distribuidores nesses diferentes países. O nosso pão quente, né, o nosso principal produto, não é o único, porque a gente é uma escola, Advantage School International é uma escola de K12 completa nos Estados Unidos, só que de homeschooling, tá? Ela é uma escola 100% online. Vou fazer um parênteses rapidão. Homeschooling nos Estados Unidos, para quem não sabe, é muito forte. Então, há milhões e milhões de alunos nesse formato, e antes do advento das escolas online, obviamente, as famílias tinham uma dificuldade de gestão escolar muito grande, porque a família assume todo esse papel escolar dentro da sua família, dentro da sua casa. Com uma escola online como a nossa, ele tem todo um suíte completo, uma plataforma de monitoramento, é espetacular para o pai ou para a mãe poder fazer esse trabalho de homeschooling muito mais fácil. E aí, com o tempo, né, a gente foi fundado em 2005, 2006, mas com o tempo, os programas internacionais e a validação que nós temos hoje do Cognia, que é o principal birô de acreditação nos Estados Unidos, essa acreditação nos permite, então, que a gente valide conteúdos do exterior, né, conteúdos internacionais, e exija algumas matérias do currículo norte-americano para entregar, então, o diploma que é este, igual ao de qualquer aluno nosso nos Estados Unidos. A diferença está na estrutura que o aluno vai estudar, que é esta aqui. A estrutura que os alunos vão passar para poder receber o diploma, igual ao de qualquer aluno americano que faça todo o nosso conteúdo lá nos Estados Unidos, este aluno brasileiro, ele vai ter aproveitado do seu currículo todas essas matérias aqui embaixo, né? Então, matemática, ciências, línguas internacionais, estudos sociais, artes visuais e performática, educação física e saúde, ciências sociais e eletivas, que seria tudo o mais que tiver que não está aqui no core norte-americano. Tudo isso a gente valida através do Cognia, do currículo local, sem ter que fazer essas matérias em inglês, porque elas são currículos que têm equivalência, né? Matemática, ciência, tudo tem equivalência com o currículo norte-americano. Então, a gente consegue validar dos últimos 4 anos, porque o high school nos Estados Unidos são 4 anos. Então, a gente vai pegar o nono, o primeiro, o segundo e o terceiro, estes conteúdos locais, validamos, e o aluno é exigido fazer somente estas 6 matérias norte-americanas em paralelo. Por que estas 6 matérias? Porque estas 6 matérias não têm equivalência. Os 4 níveis de inglês, que é o do nono, do 10º, 11º, 12º, mais história e governo e política norte-americanos. Estas matérias, e eu vou explicar um pouco do inglês principalmente, porque obviamente história e governo fica claro que não tem equivalência no currículo brasileiro. Mas sempre pode haver aquela dúvida. Perdão? Acho que tinha algum microfone aberto. Mas, obviamente, alguns pais podem perguntar, mas o inglês do Piaget é excelente, então por que ele não pode validar o inglês também do Piaget? Porque aqui a gente está falando de inglês de nativo.
A diferença na verdade, existem 3 tipos, né? Existiria mais, mas vamos dizer, basicamente, inglês como segunda língua, que é o melhor ensino linguístico, por exemplo, num país como o brasileiro, é o inglês como segunda língua. Inglês como língua estrangeira, ele é o inglês comum que a gente está acostumado, né? E aqui a gente está falando de inglês de nativa, onde a matéria de inglês vai ser, imagina o português junto com literatura do ensino médio, é mais ou menos isso. Então é aquele conteúdo que um aluno americano vai estar estudando no nono, no 10º, 11º, 12º. É muita metalinguagem, discussão sobre realmente estrutura linguística, além de literatura americana, literatura britânica. Então, são conteúdos que, se ele não fizer com a nossa escola, ele não vai ter validado de nenhum outro currículo. Então, precisa fazer esses 6 conteúdos. Só que aí a sacada é a seguinte, se são só 6 matérias e eu divido por 3, eu estou falando em 2 matérias por ano, né? E eu consigo manter um ritmo interessante com 2 matérias por ano. O aluno vai precisar se dedicar, em média, 5 a 6 horas semanais na plataforma. Só que aí o Piaget já se adiantou, né, e já está oferecendo para vocês, o que é um ganho bastante interessante, porque, de novo, a nossa escola é 100% em linha, 100% online, assincrônica. Isso significa dizer, ela não tem um momento síncrono onde o aluno vai estar falando com alguém, vai estar interagindo com alguém. Ele é totalmente self-study, totalmente autônomo. O aluno vai assistir vídeos, obviamente, com professores americanos explicando a matéria, vai fazer quizzes, vai fazer practices, vai fazer leituras, vai submeter os seus writing assignments, e a escola local, normalmente, só teria a obrigação de fazer o monitoramento da plataforma e correção das atividades escritas. Só que o Piaget já colocou a cereja no topo do bolo e já oferece para vocês, pais, 4, e para os alunos, na verdade, obviamente, 4 encontros presenciais, locais na escola, com o monitor da escola, mais, obviamente, o complemento, então, que seria de 1 a 2 horas, de repente, em casa, para o aluno complementar essas 5 a 6 horas semanais para concluir o programa em 3 anos. Tá? Então, significa dizer, pais de alunos que estão hoje no 8º e no 9º anos poderiam começar ano que vem, porque são alunos que estarão ano que vem no 9º e no 1º. São as 2 portas de entrada. No 9º, por quê? Porque o 9º é o início do high school norte-americano mesmo. Mas vamos supor que daí o aluno não tenha o nível linguístico recomendado, já vou falar sobre qual é, no 9º ano. Então a escola pode dizer, não, então nós vamos desenvolver esse aluno que tem interesse durante todo o 9º ano, e aí no 1º ele começa. E ele vai fazer os 3 anos no 1º, 2º e 3º, sem problema nenhum. Então são 2 portas de entrada sem prejuízo nenhum, tá? O nível linguístico recomendado, e eu sempre reforço, é recomendado, não é uma... Nós não temos uma exigência de certificado, não somos nós que vamos fazer essa avaliação do aluno, e sim a escola local, porque a gente acredita que a avaliação formativa ela é muito mais válida do que essa do papel, por exemplo. Então, o aluno senta para o exame, e às vezes a gente sabe, eu antes de trabalhar em editoras ou trabalhar com provedores de educação, fui professor de inglês por muito tempo. E eu tive não 1, nem 2, nem 5 casos, foram vários casos onde a gente sabia que o aluno, no dia a dia, no decorrer do semestre ou do ano, ele tinha um nível, por exemplo, B1, que é o mínimo recomendado que a gente faz. Só que na hora de sentar para o exame, ele estava nervoso, ele não estudou bem, ele teve um problema em casa, seja qual for o motivo, ele foi lá e caiu a 2. Então, se ele escapou por pouco do nível, eu vou simplesmente, porque ele não tem um certificado B1, vou excluí-lo do programa? Não. Então, a gente, em parceria com a escola local, delega esta responsabilidade para a escola local, que é quem melhor conhece os alunos, né? Então, ela vai poder olhar e dizer, não, olha, ele no certificado, ou sei lá, mesmo que não tenha um certificado, não, este aluno a gente sabe, porque nas competências dele, ele tem um desenvolver de aluno B1. Né? Então, e só para explicar o que é o B1 para os pais que, de repente, são leigos em línguas, né? Enfim, são 6 níveis do quadro comum europeu de referência, e os 6 níveis são A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então, o B1 é o terceiro de 6, ele é, vamos dizer de novo, de forma leiga falando aqui, é o intermediário, né? Então, se o seu filho tem um nível que você considera intermediário, obviamente a escola vai fazer essa avaliação e vai ver se realmente ele tem, porque, de novo, a gente não quer que seja sofrimento. Eu, como diretor de desenvolvimento, eu queria todos os alunos do Piaget no programa. Mas como educador, eu sei que isso é utópico, né? Então eu preciso que a gente deixe bem claro para as famílias que tem uma dedicação, e essa dedicação, mesmo que o seu filho seja nível B1, ela é bastante puxada, porque você... Vamos lá, de novo, os níveis são A1, A2, B1, B2, C1, C2. Só que o que a gente está estudando aqui, o que os alunos vão estudar aqui, é acima de C2, porque essa referência é para não nativo. Então, o nativo, o conteúdo nativo, ele é acima de C2, ele é fluência total. Então, o aluno B1 vai estar exposto 3 níveis acima dele.
Então, obviamente, a dedicação ainda de buscar na internet, de pesquisar, vai ser bastante grande. Ele vai ter uma dedicação e, obviamente, o bônus disso é que, obviamente, seu desenvolvimento linguístico é absurdo, né? Então, ele vai estar exposto durante 3 anos, por uma média de 5 a 6 horas semanais, a conteúdo 100% norte-americano, 100% nativo. E isso, obviamente, vai ajudar bastante a desenvolver. E aí a parte oral vai ficar a cargo, obviamente, então, dessas aulas locais, onde os alunos vão poder discutir com o professor local sobre os conteúdos que estão trabalhando na plataforma. Bom, feito isso, obviamente, depois dos 3 anos, depois de concluído o conteúdo brasileiro, porque vamos lá, se o aluno entra no 9º ano, conclui os 3, ele vai terminar o 3º lá no fim do 2º ano brasileiro. Não receberá ainda o seu diploma, ok? Porque ele é um duplo diploma de high school e ele precisa ainda das matérias do 3º ano brasileiro, essas aqui de baixo, para concluir os 4 anos brasileiro mais estas 6 matérias aqui. Quando isso estiver concluído, então ele recebe os 2 diplomas, o diploma do Piaget, o diploma da Advantage School International. E com o diploma da Advantage School International, ele poderá aplicar para qualquer universidade norte-americana. Agora, vou fazer um parênteses. Aplicar, alguns pais já devem ter visto, né? Aqueles filmes de adolescente que termina o high school e daí aplica e daí fica lá esperando as cartas de aceitação. Aplicar não quer dizer que vão aceitar, né? Obviamente, eles avaliam o seu desempenho na escola durante os 4 anos de high school, mais o seu SAT ou ACT, que são as provas de acesso, e a partir daí vão dizer se querem você ou não como aluno naquela universidade. Mas o diploma, o transcript, que é o histórico escolar oficial da nossa escola, permite que o aluno aplique para qualquer universidade norte-americana. Só que não contentes com isso, a gente foi atrás de algumas parcerias. Por quê? Porque se a gente entende que o aluno bom vai pegar as universidades boas, o aluno médio para ruim, ou não que seja ruim, mas ele está exposto a um conteúdo bastante complicado. E outra, a gente tem uma questão cultural no Brasil, onde o aluno já se sente no ensino médio de humanas, ele vai fazer matemática ou as ciências ali só para passar. A gente conhece esse alunado. E aí, obviamente, isso vai jogar o que a gente chama de GPA, que é a média global de tudo que ele estudou, para baixo. Jogando para baixo, ele não pega as melhores universidades. Então, para evitar que o aluno de baixo desempenho receba só aquelas universidades vamos dizer, Tier 4 ou 5, né? A gente conseguiu uma parceria, basicamente é uma parceria que reforça a parceria com até 35 universidades. Mas a nossa parceria é, então, com a TMCC, que é a parceria 2+2. O programa 2+2, ele funciona da seguinte forma: o aluno recebe o nosso diploma ao término do ensino médio, concluiu tudo, recebeu o nosso diploma. Ele pode aplicar para a TMCC, vou explicar o que é a TMCC daqui um pouquinho. Ele aplica para a TMCC e será aceito automaticamente para cursar os 2 primeiros anos da universidade de forma online, desde a sua casa, em São Paulo. Claro, de novo, é como corrida de revezamento, tá? A gente é um colégio, a gente entrega o aluno até a porta da universidade, neste caso até a porta desta college, né? Que é online, tá? Então, esta college ele vai fazer online durante 2 anos e por isso que é 2+2, porque daí depois a TMCC tem aliança, aqui só tinha 15, é um slide antigo, a gente já está com 35 aliados da TMCC, 35 parceiros da TMCC em diferentes estados norte-americanos, que garantem que depois de 2 anos com o TMCC, fazendo os chamados college level courses, que são os cursos básicos sem orientação de carreira ainda, o aluno pode então terminar com os 2 últimos anos, ou 3 ou 5, enfim, depende do curso, porque às vezes tem direito e medicina, são cursos mais longos, né? Então, os 2 vão continuar sendo na college e os restantes sempre na universidade. E essas universidades aqui, e mais outras 20 que não estão aqui, que depois eu vou enviar para a Silvana num print, para que ela possa compartilhar com vocês, essas universidades garantem que depois de 2 anos com a TMCC, o aluno tem acesso a elas. E são todas universidades de Tier 1, 2, no máximo 3. O que é Tier? São faixas de 200 universidades do ranking de mais de 5.500 nos Estados Unidos, né? São 5.600 e poucas universidades ao todo, e essas universidades que são parceiras da TMCC estão ou no Tier 1, que é faixa de 200 melhores, ou no Tier 2, faixa de 200 a 400, ou no 3, que é de 400 a 600. Então, são universidades, assim, de ponta, obviamente, não são as melhores das melhores, porque estas não fazem esse tipo de negócio, eles não fazem parceria, porque eles querem só os alunos por desempenho acadêmico mesmo. Mas o seu filho, a sua filha, caso não queira, caso seja brilhante e não queira esta parceria, também poderá aplicar para qualquer universidade. Então, aqui sim, aqui não são aliados, aqui é uma lista parcial de universidades que já têm alunos nossos, que já aceitaram alunos nossos no decorrer dos nossos 16 anos de vida. Um detalhe, aqui ainda também está desatualizado, felizmente, nós já temos 2 universidades da Ivy League,
que recentemente, agora em setembro, aprovaram alunos nossos, aceitaram alunos nossos. Um em Yale, um em Stanford. A Ivy League são as 5 principais, né, do ranking esse. Então é Stanford, Yale, MIT, Princeton e Harvard. E nós conseguimos, então, botar 2 aluninhos já, um em Yale, um em Stanford. Então, isso para nós, assim, é motivo de muito orgulho. A gente já tinha alunos na Northwestern, que é a 9ª do ranking, na UCLA, que é a Universidade da Califórnia, que é a 21ª do ranking, Rice está entre 14 e 15, Chicago, 16, até na Air Force Academy, e algumas universidades do Canadá também aceitam, outras na Europa. Aí, claro, depende da família entrar em contato com a universidade e identificar. Vocês aceitam diploma norte-americano, currículo norte-americano para aplicação? Por exemplo, eu sei que Oxford costuma aceitar, Cambridge costuma aceitar currículo americano também. Então, se as universidades aceitam a aplicação com currículo americano, seu filho ou sua filha vai ter o diploma e o currículo norte-americano, inclusive com uma carta de recomendação da nossa diretora da escola norte-americana, como se tivesse feito todo o ensino médio, high school, nos Estados Unidos, sem ter saído de sua casa. Então, com isso, basicamente, eu finalizo, eu ainda tenho alguns minutinhos para perguntas, mas eu finalizo a ideia central do programa. É um programa, como eu disse, assim, muda a vida, tá? Realmente, assim, eu tenho, quando eu falo sobre esse programa, eu falo com muita paixão, porque eu acredito realmente na mudança de vida que pode ser um programa desses para os alunos. E porque, de novo, a gente tem provas, né, a cada semestre de alunos que nos reportam isso, né? Então, esses aluninhos que passaram são alunos do México, né, de uma parceira nossa muito forte no México. E, assim, é lindo de ver, por exemplo, os áudios que eles mandam para o Roberto, o diretor da escola, agradecendo a possibilidade de ter feito um high school e ter conseguido ingresso nesse tipo de universidade. Então, isso realmente, para nós, assim, que trabalhamos com educação, eu trabalho há 30 anos com educação, para nós realmente é motivo de muito orgulho, né? Então, fazer parte de um projeto desse bacana com uma escola que a gente sabe que se vocês colocam seus filhos no Piaget é porque já sabem que a educação faz a diferença, já sabem que a educação tem que ser valorizada. Então, se a gente puder ainda ajudar ainda mais e desenvolver seus filhos ainda mais nessa caminhada, no início de vida deles, para mim isso como, não só como educador, mas como pai, né? Eu acho que isso é uma missão muito bacana. Eu vou interromper o compartilhamento e vou ficar disposto para perguntas, caso haja. E caso não haja agora também, porque de repente eu sempre brinco, né? Se não tem pergunta, tem dois motivos, ou porque não se interessaram, ou porque foi muito bem explicado. Eu acho que vamos para a segunda parte, porque, como a Silvana tinha dito já, os pais estavam interessados já na primeira divulgação, e eu tenho certeza que no decorrer da análise podem surgir outras dúvidas. E aí a Rita já tem um know-how muito bacana do programa para poder responder, mas caso fique alguma dúvida específica do programa que eu agora não possa responder, porque eu tenho uma outra reunião às 6h40, né, obviamente elas têm meu contato e a gente vai estar em contato aí para dirimir qualquer dúvida, né, que tenha ficado a respeito dos programas. Oi, Eduardo, você está me ouvindo? Oi, Tati, sim. Nossa, me desculpa, gente. Minha vida é uma loucura. Eu acabei de pegar a Raíssa justamente para levar para o inglês. É por isso que eu me interesso bastante aí pela proposta de vocês. E só uma perguntinha, que a gente tô aqui nessa loucura. Você comentou que seriam quantas horas online e teria um acompanhamento também na escola. Sim, o programa, se a escola não oferece esse momento presencial, o programa... no caso, horas totais na semana... Isso, então, se a escola, por exemplo, eu vou considerar o nosso programa zero, sem, por exemplo, sem o que a Silvana está colocando, que eu acho muito bacana. Seriam, em média, 6 horas semanais na plataforma. Se o aluno for fazer totalmente homeschooling, totalmente desde sua casa, e a gente tem parceiros que fazem assim, né, que abrem e deixam só um monitor da escola cuidando do LMS, enfim, então o aluno se dedicaria por volta de 6 horas semanais. Então, se a Silvana já está oferecendo 4 horas presenciais para que o aluno esteja na escola, trabalhando na plataforma com o apoio de um professor, isso significa que, obviamente, em casa vai ter que dedicar no máximo mais 2 horas. Alguns alunos com 1 hora resolvem na semana, porque, obviamente, como eu disse, é média de 6.
Então, o aluno mais lento, de repente, vai levar umas 7 horas, o aluno mais rápido pode levar 5 horas, né? Então, se já tem 4 na escola, talvez com 1 ou 2 horas a mais, ele consiga concluir, né, no ritmo adequado. Não sei se ficou claro, é que eu acho que a Tati congelou. É que no trânsito é complicado, de repente pegou o túnel. Não, acho que agora, eu não vou abrir minha câmera, porque eu também agora estou dirigindo, vou buscar meu filho. Eu ouvi muito bem, porque eu... Desculpa, Tati, te atravessei, né? Mas agora deu para entender melhor. São 4 horas presenciais ali com o professor. Não, na verdade... Essas duas dirigindo está bem interessante. O delay da... Mas, assim, resumindo, é isso. São 4 horas presenciais na escola, com o professor da escola, tá? Com todo acompanhamento local, e 1 a 2 horas, aí depende de cada aluno, né? Porque esse ritmo, de novo, é cada aluno que vai dar. De repente, o aluno é um pouco mais rápido, ele consegue fazer os quizzes de uma forma mais rápida, enfim, e aí ele consegue avançar com mais 1 hora só semanal. Mas se botar assim, vamos botar no pior dos cenários, 4 presenciais na escola, 2 em casa, quando tiver o seu tempo mais flexível também. Acho que elas congelaram as duas. Não, para mim ficou claro, tá tudo certo. Ah, perfeito. Obrigado, Elaine. Bom, meus queridos, eu acho que era isso. Eu tenho agora uma outra reunião, como eu falei, eu tenho 2 ainda, né? Uma primeiro com a Colômbia, depois Dominicana. Então, eu vou sair, mas eu vou deixar, inclusive eu vou deixar aqui no chat já, se quiserem entrar em contato direto comigo no e-mail, etrindade@advantages-dls.com. Qualquer dúvida que tenham a respeito do programa, tá? Se quiserem, por favor, fiquem à vontade. Tá? A ideia é que não pairem dúvidas sobre o programa para que vocês possam fazer a escolha acertada. Tá? Eu agradeço muito a atenção de vocês, tanto da escola quanto da Tati e da Elaine, as mães aí presentes, e os pais que não puderam vir, mas que eu sei que vão estar assistindo essa apresentação gravada. De novo, me dá muito orgulho de poder estar oferecendo para vocês um programa no qual eu acredito profundamente mesmo. A Rita conhece meu irmão, também sabe que meu irmão também é do meio, e não foi à toa, né? A gente teve essa oportunidade brindada. Aliás, não sei se tu sabes, Rita, o Carlos voltou para os Estados Unidos agora, né? Eu sei. Está morando lá. Então, assim, a gente agradece demais o investimento que os nossos pais fizeram, porque mudou a nossa vida, de verdade. E a gente sabe que vocês, Tati e Elaine, podem mudar a vida dos seus filhos também. E já o fazem, colocando no colégio como Piaget, né? Mas eu acho que quanto mais a gente puder fomentar, melhor. Tá bom, queridas? Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Obrigado, Rita. Depois a gente expande isso Obrigada, com as outras Eduardo. famílias e manda notícia para você, tá bom? Maravilha. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Só.